Olá, me chamo Thales e darei início ao nosso Workshop 14, a criação de malha da nossa sétima geometria complexa, trocador de calor. Inicialmente, daremos um Explode para ter acesso aos sólidos nesse trocador de calor nosso. Apply and Close. Este nosso primeiro renomearemos como sólido, este outro como líquido frio e este terceiro como líquido quente. Se eu der um clipping nessa nossa figura, podemos ver o seguinte, que o nosso trocador de calor ele é totalmente sólido. Dá para saber disso porque o clipping ele aparece uma área preta, e essa área preta significa que é uma região totalmente sólida, certo? Mas ele existe com três partes separadas. Portanto, precisamos malhar tanto o sólido quanto o líquido frio quanto o líquido quente e fazer com que todas essas malhas elas convergem. Então, todos os elementos dessa malha convergem entre elas. Certo? Então, nossa primeira malha que será feita no mesh, ela é a malha sólida. Esta outra, que está dentro da malha sólida, seria onde vai passar o nosso líquido frio, nosso líquido resfriante. E este nosso terceiro é o líquido que vai ser resfriado. Então, seria o nosso líquido quente. Primeiramente, já que queremos criar malhas para peças diferentes e depois unir elas, precisamos ter a ideia de que a funcionalidade do nosso algoritmo de importar elementos 1D e 2D de uma outra malha, que será utilizado no mesh, vai funcionar. Para isso, precisamos que todas as faces tenham, tanto em relação a 2D quanto 1D, iguais umas às outras, para podermos selecionar e no momento do mesh, utilizar dessas faces para a ferramenta de importar 1D, 2D de uma outra malha. Para isso, fazemos a seguinte verificação. Criaremos um grupo, selecionaremos apenas faces e selecionaremos Only Subshapes of the Second Shape. E vamos selecionar, já que estamos com o nosso principal sólido, vamos selecionar o quente para verificar o que aparece. Essas duas faces, elas são os contatos. Quando eu escolho Only Subshapes of the Second Shapes, o que me aparece aqui são os elementos de faces, depois selecionei faces, que estão em contato entre o sólido e o líquido quente. Porém, o que me mostrou não é realmente o verdadeiro que acontece, pois existe faces aqui, 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 aqui e aqui referente aos suportes. Então existe um erro nessa nossa geometria e precisamos consertar. Este erro é o seguinte: quando eu mostro tanto líquido quanto quente, eu verifico que a nossa peça, a nossa parte quente, ela tem um corte nessa geometria exatamente aqui. Vou virar um pouco. E o nosso sólido não tem. A ideia é que, por exemplo, se eu der um Explode Edges nessa nossa peça atual, o sólido, e passar o mouse aqui em cima, eu vou ter acesso a uma única edge. Já aqui, se eu der um Explode e passar o mouse aqui, eu vou ter acesso a duas edges. Então, essa diferença já me faz eu não ter acesso à ferramenta de importar os elementos 1D e 2D de uma outra malha. Não vai funcionar. E para arrumar, eu simplesmente seleciono o nosso sólido, criação de linha, e vou unir este ponto com este ponto. Eu vou garantir, dessa maneira, que vai ter uma reta tangente a esses suportes nossos. Então, eu apenas particiono o nosso sólido com a nossa linha criada. Ele particionou. Nesse momento, podemos voltar aqui à criação de grupo, seleção apenas de faces, e Only Subshapes of the Second Shape, selecionarei novamente o líquido quente. Perceba que dessa vez ele mostrou as faces relacionadas aos suportes, que são as peças que unirão os tubos. Ele mostrou todas as faces que estão em contato entre o sólido e o nosso líquido quente. Então, dessa maneira,
garantindo que todas as faces corretamente estão aparecendo, eu garanto que a ferramenta de importar 1D e 2D de uma outra malha, lá no nosso módulo Mesh, vai funcionar. Então, atualmente, essa nossa peça sólida está arrumada. Podemos fazer a mesma verificação, selecionando faces, mas o nosso second shape, vamos escolher o líquido frio. Ele selecionou todos os tubos, todas as faces externas dos tubos, isso está correto. Na verdade, as faces internas do tubo, isso está correto. Mas ele não mostrou as faces que estão aqui. E nem as faces que estão aqui. Para isso, podemos ver que o erro é o seguinte. Líquido quente, líquido frio aqui. Eu vou esconder esse nosso sólido momentaneamente. E perceba que existe uma partição adicional aqui de edge nessa face, que é de duas circunferências concêntricas. Se eu mostrar apenas o sólido, veremos que tem apenas o de diâmetro menor. O de diâmetro maior não existe. Para consertar isso, devemos particionar esse nosso sólido, de tal maneira que separemos os nossos tubos dos nossos suportes. Então, nesse momento, eu começarei a nossa partição da nossa peça sólida, inicialmente para separar em tubos e sólidos. Serão dois conjuntos de sólidos diferentes que serão malhados e juntados posteriormente. Para isso, farei uma criação de um plano nesse ponto, um vetor OZ, darei um valor de 10, apply close, e nesse momento vou usar a ferramenta booleana de intersection entre o nosso sólido e o nosso plano. Ele vai me mostrar as edges que estão em interseção nesse plano e nesse sólido. Vou dar um explode edges, apply close, e nesse momento, vou só fechar aqui, nesse momento eu vou fazer a criação de face selecionando todas as nossas circunferências. Ok, apply close. Esse aviso ele quer dizer que não conseguiu criar uma única face, então ele vai criar um compound de faces, ou seja, um único objeto valerá para todas as faces ao mesmo tempo. Vamos aplicar a ferramenta de extrusão, mas vamos deixar habilitado o nosso sólido para termos uma base de vértices. Vamos habilitar a nossa ferramenta de extrusão, então. Segundo algoritmo, que eu vou selecionar o ponto inicial e o ponto final. A nossa base será o nosso compound de faces criadas já. E o nosso ponto inicial será este. E o nosso ponto final será este. Perceba que ele criou tubos em cima de tubos, por isso que está um pouco rosa e um pouco cinza. Isso está certo. Apply close. Eu vou fazer a mesma coisa, dando uma extrusão nesse nosso compound de faces, mas apenas mudarei a direção. O ponto 1 vai ser o mesmo e o ponto 2 será esse aqui. Eu vou esconder o nosso partition, só aumentar a tela aqui, e vou dar um compound com o nome tubos para corte. Dou no trombone. Ok, separamos os nossos tubos do nossos suportes, mas precisamos ter acesso apenas aos nossos suportes também. Então faremos da seguinte maneira: selecionamos esse nosso sólido principal, a ferramenta partition, e como ferramenta de corte utilizaremos os tubos criados para corte que acabamos de criar. Quando aplicamos um partition entre dois sólidos, sendo que um deles está contido no outro, que é no caso do tubo, quando damos a ferramenta do explode e selecionamos sólidos, teremos acesso aos tubos e aos suportes separadamente. Antes, se eu desse um explode nessa peça, não apareceria a opção de sólidos. Então, por isso que eu fiz dessa maneira. Eu vou separar os suportes, selecionando todos eles. Vou criar um compound e chamar de suportes. Apply close. Deixarei eles invisíveis. Selecionarei o restante
que serão todos os nossos tubos. Darei um compound com o nome de tubos. Vou fechar essa caixa de shapes aqui. E está pronto. Separamos os nossos suportes dos nossos tubos.